pelo exército ucraniano. Ele falou também nesse último vídeo que os ocupantes queriam bloquear o centro do estado, Kiev, e colocar, abre aspas, fantoches, como aconteceu em Donetsk, mas que a Ucrânia conseguiu quebrar esse plano da Rússia e está resistindo com força. Justamente por temer sua própria vida, o Zelensky não está divulgando exatamente qual é a sua localização. Há informações de que ele estaria, sim, na capital, Kiev. Em vários momentos ele aparece, então, em vídeos aí falando, mostrando o rosto mesmo nessas imagens, mas a localização exata não está sendo divulgada justamente porque é um risco real, O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, corre risco de morte. Ele mesmo tem afirmado isso várias vezes. Então, justamente por isso, a sua localização não está sendo divulgada. Agora, em outras mensagens que também já foram compartilhadas hoje por ele no Instagram, ele vem subindo o tom contra a Rússia em vários momentos e também se mostrando muito próximo ao Ocidente e à União Europeia. A gente mostrou agora há pouquinho um tweet dele falando que conversou com o primeiro-ministro da Itália e afirmando que a Ucrânia deve fazer parte da União Europeia. Mega. São os apelos, os objetivos ucranianos, cada vez mais como pivôs também de toda essa crise, querendo ou não, a relação com a OTAN, as pretensões mais pela frente, de uma tentativa de entrada também na União Europeia, por aí vai, São fatores que incomodam e muito a Rússia a ponto da gente estar vivenciando esse momento histórico de estar aqui ajudando a narrar os acontecimentos de uma guerra nessa região do globo. Beatriz Ferretti volta a qualquer momento com novos detalhes, novas informações. Obrigada, Bê. Junto com a guerra convencional, com tropas militares nas ruas, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia está se desenrolando também no campo cibernético. Grupos assumiram, por exemplo, a autoria de ataques à rede de TV estatal russa e às páginas oficiais do governo. Agora tem um outro lado também, porque os ataques russos também aconteceram contra sites do governo ucraniano. É um outro lado da guerra e a gente vai entender as consequências, os impactos disso na conversa com Arthur Igreja, especialista em tecnologia e segurança digital. Arthur, bom dia para você, prazer falar com você novamente. Tem uma avaliação sua, essa é uma peculiaridade, das novas guerras, digamos assim, e uma tendência de se inflamar esses conflitos. A gente teve um episódio muito interessante de um grupo muito famoso, o Anonymous, tomando parte nessa guerra também, depois dos ataques que aconteceram contra sistemas ucranianos. Eles, por sua vez, assumiram esse lado contra os russos. É uma guerra 2.0, dá para dizer assim? Bom dia, é exatamente isso. Eu lembro que alguns anos atrás, quando um livro chamado Industries of the Future, ou seja, as indústrias do futuro foi lançado, ele mencionava que a próxima dimensão da guerra seria a guerra cibernética. É exatamente isso que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos discutindo aqui o envolvimento ou não, a entrada na guerra de outros países, é interessante notar, claro, interessante e triste notar, obviamente, que nessa dimensão cibernética isso já está acontecendo, ou seja, nós temos não só a participação desse hacktivismo, como é o caso do Anonymous, que é um grupo absolutamente descentralizado, então nós temos participantes do mundo inteiro, que eles estão envolvidos nesse conflito de alguma maneira. Então é uma guerra que se desenvolve sem fronteiras, Então, o que nós tivemos é que uma semana antes da invasão russa, nós já tínhamos sinais de ataques cibernéticos por parte da Rússia, tentando derrubar sites importantes ucranianos. Daí nós tivemos a tentativa de defesa, Então, os russos, eles são conhecidos por ter esse poderio, Então, quando nós analisamos as atividades hackers, por exemplo, atacando órgãos e atacando empresas, o ambiente cibernético russo é notoriamente conhecido por ser um terreno fértil para hackers, Quando nós olhamos, por exemplo, os resgates feitos em criptomoedas, grande parte desses resgates são feitos por hackers russos, que atacaram empresas e fizeram esse pedido de resgate. Então, na verdade, a Rússia já começou alguns dias antes derrubando alguns sites ucranianos e nós sabemos que hoje
Se você ficar não só sem site, mas sem sistema, talvez o impacto possa ser até maior do que uma invasão física. Então, sim, é uma nova dimensão da guerra, a Ucrânia tentando se defender de alguma maneira, e agora nós temos grupos independentes contra-atacando a Rússia. Em relação ao ataque do Anonymous, né? Afetou um site do canal estatal Russian Today, derrubou páginas do Kremlin e até do Ministério da Defesa russo, para a gente entender a profundidade desse ataque, que é do tipo negação de serviço distribuído. O que é isso, Arthur? Bom, vamos simplificar aqui, vamos explicar. É um tipo de ataque em que você faz um acesso massivo e você consegue tirar a plataforma do ar. Então, fazendo uma comparação aqui, é mais ou menos o que acontece quando você tem uma pré-venda de ingressos. Se o site não estiver preparado, se ele não tiver o número de servidores disponíveis, se você não tiver uma infraestrutura adequada, o que acontece quando muitas pessoas tentam acessar aquele site ao mesmo tempo, o site cai, ele fica fora do ar, ele fica indisponível por algum tempo. Então, o que acontece é que você tem uma coordenação, que você usa inúmeros acessos simultâneos e você tira esse site do ar. Então, lembrando que, para quem está nos assistindo aqui, pode parecer uma coisa mais superficial, né? Tirar um site do ar, mas não é bem isso. Então, nos últimos anos, nós tivemos, por exemplo, petrolíferas que ficaram sem as suas operações por esse mesmo tipo de ataque. Nós tivemos ataques a gasodutos, hospitais. Então, na mesma dimensão que você tem bombardeio, né? Com esse tipo de ataque, você consegue deixar uma determinada instituição absolutamente inoperante. Então, o que o Anonymous fez foi uma coordenação global para poder fazer esse ataque e deixar esses sistemas russos fora do ar. O Anonymous pode ser qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, é um coletivo sem líder. O que sabemos sobre essa organização? De fato, dá para chamar de organização, porque são ataques muito bem estratégicos, muito bem pensados, e há ali toda uma questão de organização, de fato, né, desse grupo. Não é uma coisa assim sem planejamento. Não, sem sombra de dúvida, é uma organização, sim, ela tem uma causa, ela tem uma orientação, então ela se chama Anonymous justamente porque qualquer usuário ele pode participar e ele pode se declarar um desses anônimos, né, sem ter que se identificar de alguma maneira, obviamente. Então eles se inspiram nesses movimentos que tentam defender determinadas causas, né, eles são muito conhecidos por fazer o uso daquela famosa máscara, né, que foi muito usada, inclusive, em alguns protestos aqui do Brasil, que ficou conhecida por aquele filme O V de Vingança, né? Então, o Anonymous é muito associada a essa figura, né? Então, uma figura rebelde, uma figura que tenta defender minorias e determinadas causas que são oprimidas. E aí nós estamos falando, sim, de um grupo que se organiza, que se coordena, que usa a vanguarda da tecnologia. Então, sim, são movimentos extremamente articulados. Você não consegue fazer um ataque dessa magnitude sem algum tipo de orientação, sem algum tipo de liderança. Então, sim, esses grupos eles são muito mais estruturados do que parece. A gente pode ter uma espécie de guerra entre hackers também, no sentido em que, do outro lado, a tecnologia russa, nesse sentido, também é uma tecnologia que chama a atenção do mundo? Sim, exatamente. Isso é o que está acontecendo, na verdade, né? Então, como eu mencionei, até alguns dias antes da invasão, a Rússia já começou essa invasão para prejudicar sistemas ucranianos. E aí nós tivemos, inclusive, nesse momento, um pouco antes da invasão, nós tivemos um alerta por parte do FBI em relação às instituições americanas. Então, falando para que elas, a nota do FBI falava para que os cuidados fossem redobrados, né, para que as barreiras fossem levantadas. Então, isso quer dizer ficar com o máximo de atenção, treinar as pessoas, avisá-las, né, para ficar mais atentas a qualquer comportamento diferente. Então, essa guerra, na verdade, ela vai além de Anonymous, Ucrânia e Rússia, né? Porque, afinal de contas, os russos eles podem também fazer ataques a servidores que estão em outros países, justamente para tentar prejudicar empresas e órgãos que são ucranianos. E até por isso que esse alerta ele se estende até para empresas
e entidades que estão em países que não estão envolvidos diretamente no conflito, como é o próprio caso do Brasil, porque, afinal de contas, se uma empresa tem lá os seus serviços dentro de um servidor que está em algum desses países, pode ser indiretamente afetado, né? Então, é um jogo, literalmente é um jogo de xadrez cibernético aí com escala global, porque na internet tudo está absolutamente interconectado. Exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Matérias foram feitas nesse sentido, de que a internet é uma só, que esses ataques podem chegar a absolutamente qualquer país. Que tipo de efeito poderia chegar aqui no Brasil, por exemplo? É isso mesmo, porque essa guerra cibernética ela não respeita as fronteiras territoriais, né? Ela não conhece essa dimensão. Então, um servidor pode estar num país, ele pode estar replicado num outro lugar ou parcialmente replicado. Então, as consequências, num primeiro momento, elas não são tão diretas e evidentes, mas o que pode acontecer é esse tipo de reflexo, ou seja, um hacker russo buscando afetar um determinado serviço ucraniano, ele pode derrubar uma determinada estrutura que pode estar em qualquer país, não só nos Estados Unidos, mas pode estar absolutamente em qualquer país, só que dentro daquela mesma estrutura pode estar rodando um serviço de uma empresa brasileira ou de qualquer outro lugar. Então, na verdade, você tem a figura que me vem à mente que é um jogo de dominós, né? Então, você está tentando derrubar a primeira peça, mas, na verdade, você pode desencadear aí uma reação, né? E que você só vai conseguir entender ao final quais foram as consequências. Então, nos próximos dias, eu não ficaria surpreso de maneira alguma se nós tivéssemos notícia nesse sentido, né? Então, efeitos, uma segunda onda, né, causada por esse conflito que, num primeiro momento, parece só envolver alguns grupos que tentam defender a Ucrânia ou atacar a Rússia em alguma medida, mas isso pode respingar em outros países, em outras empresas. Beijo, especialista em tecnologia. Muito obrigada, Arthur. Bom dia para você. Obrigado, até a próxima. Até. 8h28, intervalinho aqui no Manhã Band News. Já já a gente está de volta. Você sabia que a 123 nasceu de um ato de empatia? Lá em 2008, nossos fundadores perceberam que podiam transformar milhas que seriam perdidas em viagens mais baratas. A gente usa a nossa tecnologia a favor dos nossos clientes para oferecer passagens com preços incríveis. Ajudamos você a encontrar o hotel que é a sua cara com o tamanho do seu bolso. Conectamos você com passeios, restaurantes e lugares incríveis todos os dias. Estamos sempre à sua disposição para te apoiar em cada detalhe da sua viagem. E além de trabalhar na 123, eu também sou cliente dela. Afinal, viajar é para todos. Últimos dias do Saldão Jacaúna Móveis. Só a mesa de jantar 12 de 139. Só a cadeira 12 de 39. Sofá 12 de 149. Só começa a pagar daqui a 100 dias. Últimos dias. Jacaúna Móveis. 11 9 3239 4922. Na minha companhia na coluna Giro Business, o presidente da Lenovo do Brasil, Ricardo Bloch. Bloch, bem-vindo a Giro Business. Dada a nossa missão, nosso propósito, levar conhecimento às pessoas que nos acompanham e, na sua companhia, sobre a indústria de computadores. Bloch, promovendo aqui um tema especial, eu gostaria que você fizesse um balanço de como foi o ano de 2021 para a indústria de computadores e, aproveitando, as perspectivas para 2022. Sérgio, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Olha, 2021 foi um ano muito bom, um ano de crescimento. O mercado como um todo cresceu 25%. Isso vindo de um ano em 2020 já tinha crescido aproximadamente 12%, né? Muito em função aí da digitalização global que a gente viu. Dentro desse contexto de 25% de crescimento, o mercado corporativo cresce 44%. E o mercado de pessoa física, a gente chama de varejo, cresceu 16%. Né?
Isso inverteu um pouco em relação a 2020, onde realmente em 2020, com a pandemia, houve um consumo, um crescimento muito maior do setor de pessoa física, né? Isso